Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação estrutura-atividade de três derivados ácidos ariloalcanoicos, assim como uma alternativa terapêutica para o caso clínico proposto. Os três compostos seguem a réa dos amines ácidos ariloalcanoicos, tendo em comum um anel aromático, que aumenta a potência, pois mimetiza ligações duplas do ácido araquidônico, e um grupo ácido carboxil, que está relacionado à sua ação anti-inflamatória. O primeiro composto trata-se do diclofenaco. A réa do diclofenaco é justificada pelos dois cloros em orto, que vai permitir a não coplanaridade. Os dois anéis estão em posições diferentes no sítio, favorecendo a interação, e isso dá origem à réa desse derivado. Os átomos de cloro forçam o anel para fora do plano, tem um duplo efeito orto, levando a uma maior interação na COX e, consequente, maior potência. O segundo composto trata-se do sulindaco, que é bioisóstero da indometacina, porém com menos efeitos adversos. A sua réa consiste em uma substituição do grupo metoxila por um flúor na posição 5. O flúor, como eletrossacador, favorece a atividade biológica, já que ele aumenta a acidez do composto, consequentemente aumenta a atividade anti-inflamatória. O flúor ainda confere proteção metabólica, evitando a oxidação do anel aromático. Outra modificação, partindo da indometacina, é que nós temos a substituição do cloro na posição para pelo sulfóxido no sulindaco, nesta mesma posição. A principal contribuição do grupo sulfóxido é que, ao ser comparado com o cloro da indometacina, agora nós temos um grupo menor e mais polarizável, e isso torna a molécula mais hidrossolúvel. E quanto à estereoquímica, no sulindaco nós temos o estereoisômero Z, que é similar ao cis que tínhamos na indometacina. Enquanto que o estereoisômero E do sulindaco vai ter um impedimento estérico na sua porção ácida, e isso vai diminuir a sua atividade biológica. O estereoisômero Z será mais ativo porque o grupo ácido vai estar mais disponível. Lembrando que o sulindaco é um profármaco que sofre uma reação de redução, gerando o sulfeto, que é o metabólito ativo. O terceiro composto trata-se da tolmetina, que é normalmente administrada na forma de sal, onde teremos a tolmetina sódica. A ideia da modificação da tolmetina é a incorporação de um anel pirrol, que mimetiza o anel indol presente na indometacina, mantendo assim a sua atividade anti-inflamatória. Outro ponto é que há a possibilidade de que derivados que tinham substituintes na indometacina para clorobenzoil agora podem ser modificados para um derivado para-toluil. Então foi trocado um derivado clorado para um derivado metilado. Essa troca favorece a farmacocinética e os efeitos adversos foram diminuídos, já que a indometacina tinha o seu principal efeito adverso com a incorporação do cloro. Na tolmetina, há ainda a incorporação do grupo 5-metoxila. Quando eu troco a metoxila por um flúor, poderia aumentar a atividade farmacológica porque estaria favorecendo a polarização da molécula. O efeito indutivo do flúor é muito mais preponderante do que a metoxila. A última modificação dessa molécula é o derivado que tenha a substituição na cadeia ácida, onde temos um derivado da classe do acetato para um derivado da classe dos propionatos. O aumento desta cadeia ácida ou a incorporação de um espaçador nessa cadeia ácida leva a derivados que têm uma menor potência. Levando em conta a observação de que a paciente não tolerava a aspirina e que já apresentou hepatotoxicidade pelo uso excessivo de paracetamol, é importante salientar as propriedades farmacológicas e os efeitos adversos comuns de cada um dos compostos. Os três compostos têm um extenso metabolismo hepático. Contudo, é relatado na literatura que diclofenaco e sulindaco apresentam elevações das transaminases hepáticas. Ainda que habitualmente sejam moderados, os valores das transaminases podem aumentar mais de 3 vezes. Já a tolmetina sofre um extenso metabolismo hepático, mas não há relato na literatura de alteração das transaminases hepáticas. Assim, diante do exposto, tanto em relação à estrutura-atividade dos compostos quanto à diminuição de efeitos adversos, a terapia recomendada a esta paciente seria uma monoterapia com a tolmetina, numa dose máxima de 2 gramas ao dia, em doses fracionadas às refeições, com leite ou antiácidos, a fim de reduzir o desconforto abdominal.
Deve-ser aconselhado a paciente que tome os comprimidos inteiros por via oral de 400 a 600 mg 3 vezes ao dia e que a paciente não se deite após a ingestão por aproximadamente 10 minutos, a fim de facilitar a chegada do comprimido ao estômago e, desse modo, vai reduzir o potencial de irritação do esôfago. Deve-ser aconselhado também que evite a interação medicamentosa com fármacos que tenham alta afinidade de ligação à proteína plasmática e que leve ao aumento dos seus efeitos. É importante também uma avaliação das transaminases hepáticas para garantir a presença ou a ausência de dano hepático.